Minha pergunta hoje, mãe, é: você já perdeu alguma coisa? O que você já perdeu? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, do verso 8 até o verso de número 10. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, que é o capítulo dos perdidos e achados, né? Todo capítulo 15 de Lucas, né, vai falar de coisas que foram perdidas e coisas que foram achadas. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que você já perdeu? Quem aqui já perdeu o celular? Quem já perdeu o celular? Coisa ruim, não é verdade? Que coisa, você fica tão impressionante quando isso acontece. Quem já perdeu documentos? Já perdeu documentos? Você procura. Alguém aqui já perdeu o documento e deixou para lá? Ah, perdi, deixa para lá. Não, quando você perde documento, você faz o quê? Vamos ver se você já acordou. Agora já pode acordar, porque agora já está no horário normal, né? Então agora, quando você perde documento, você faz o quê? Você procura. Por quê? Porque o documento tem valor. Não é verdade? Por isso que você procura. Quem já perdeu dinheiro? Gente, é triste demais perder dinheiro, hein? É triste demais perder dinheiro. É triste. Antigamente eu achava bom achar dinheiro, agora não acho bom mais. Porque alguém perdeu. E é como uma vez eu perdi dinheiro, eu vi quão triste é perder dinheiro, então agora não tem mais alegria de achar dinheiro. Quem já perdeu chave de carro? Meu irmão, que coisa ruim. Perder chave de carro é uma coisa, né? Nós já perdemos muita coisa. Quem já perdeu o ônibus? Você vai correndo perto de ônibus, gente, aí, sensaçãozinha ruim, não é verdade? Você fica lá esperando. Nós perdemos, né? Normalmente. Quem já perdeu na vida alguma coisa, levanta a mão. Bem alto que eu quero ver se alguém está sem a mão erguida, porque eu quero muito falar com essa pessoa, achar uma pessoa que nunca perdeu nada na vida. Não, todo mundo levantou a mão, porque senão você ia estar com dente leite até hoje, se você não perdeu nada, né? A gente sempre perde. Algumas coisas a gente pode ter de volta. Outras coisas a gente perde e elas nunca mais vão voltar. Algumas coisas é necessário que sejam perdidas. Uma das características da vida adulta é porque perdemos algumas coisas e se não as perdêssemos, não nos tornaríamos adultos. Eu sei que você não lembra, mas a chupeta ficou para trás, não é verdade? Teve que ficar para trás, você perdeu. E choramos quando perdemos, quando não podemos ter mais, mas é necessário. Mas algumas coisas, então, elas serão perdidas e nunca mais retornarão. Não é dessas coisas que eu quero falar hoje. Por favor, hoje eu quero falar de coisas que nós perdemos, mas queremos ter de volta. E essas que eu quero falar, é possível ter de volta. Nós encontramos em Lucas 3, nós vamos encontrar três situações de coisas que foram perdidas, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. A ovelha, quando se perdeu, o pastor foi atrás para trazê-la de volta. A dracma, quando foi perdida, ela foi procurada intensamente até ser encontrada. Mas o filho que se perdeu, o pai precisou apenas esperar que ele voltasse. Ele apenas ficou esperando, eu creio que orando e clamando a Deus que ele voltasse. Eu penso, irmãos, que Deus
não dá nada para pessoas que não valorizam o que recebe. Deus não vai dar para mim e para você algo que eu não valorizo. Não vai me dar. Ele vai dar realmente aquilo, né, e principalmente dar de volta aquilo que eu realmente valorizo. Algumas coisas as pessoas perdem e elas nem percebem que perderam. Por quê? Porque aquilo não tinha valor para elas. Você só sente falta daquilo que você dá valor. Você pode repetir? Lê essa frase, fazendo favor. Vamos lá? Você não sente falta daquilo que você não dá valor. Você não sente falta daquilo que você não dá valor. Mas aquilo que você dá valor, isto você sentirá muita falta. Assim também é no mundo espiritual. Aquilo que você perdeu, aquilo que você dá valor, você vai sentir muita falta no momento em que você não tiver mais. Eu acredito que esse texto de Lucas 15 e da parábola da dracma, Jesus está querendo ensinar. Essa mulher tinha 10 dracmas, ela só perdeu uma. Mas Jesus queria ensinar algumas lições aqui. E uma delas é que o reino de Deus deve ser completo. Diga completo. Você não deve se contentar apenas com uma parte do reino de Deus. Você deve desejar tudo o que Deus tem para você. Diga assim: eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas algumas pessoas se contentam com menos do que Deus tem. Algumas pessoas, elas se satisfazem em Deus com menos que Deus tem. Algumas pessoas se contentam apenas em serem salvas. Já está bom demais. Está bom para mim, pastor, eu estou salvo, eu vou para o céu, já está bom. É como algumas pessoas fizessem assim: bom, nós casamos, só o fato de casar. Quantos aqui tem casamento abençoado? Muito abençoado. Diga assim: obrigado a Deus pelo meu casamento. Alguém se contentasse de casar e não ter filhos? Tá legal, a vida de casado é muito boa. Nós vamos, agora a gente não precisa mais. Queridos, quantos casais, né, eles lutam tanto quando não podem ter filhos, porque o casamento é bom, mas eles esperam mais do casamento do que apenas estar casado, querem filhos. No reino espiritual também é assim. Algumas pessoas entram para o reino de Deus e elas falam: Deus, está bom. Se contentam em ser parte do reino de Deus. Não é que está ruim, mas é que Deus tem mais. Diga: Deus tem mais. Deus tem mais. Vocês acham que Deus tem mais para Shalom? Diga: Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Você acha que Deus tem mais para a sua família? Deus tem muito mais para a sua família. Mas às vezes, quando nós já recebemos uma parte, nós nos acomodamos. Queridos, eu fico pensando, né? Quanta coisa no reino de Deus nós vamos ainda poder desfrutar. Quando eu participei do encontro com Deus pela primeira vez, eu fiquei maravilhado com o encontro com Deus. Eu estava acostumado a uma vida de igreja normal, domingo, quarta-feira. Mas quando eu fui no encontro com Deus, eu falei: que coisa é essa? Quantos aqui tiveram a mesma sensação? Meu Deus, o que é isso, Deus? Que isso? Queridos, e saber que tem tantas igrejas no Brasil que nunca participaram de um encontro com Deus? Nunca, nunca. São de Deus, servem a Deus, amam a Deus, mas nunca experimentaram um final de semana debaixo da glória de Deus. Entenderam?
Ontem eu estava vendo, né, Sinorá, com aquele exército de mulheres lá. Quantas pessoas aqui na igreja foram no encontro, foram abençoadas, mas pararam ali. Pararam ali. Foi bom, mas parou. Parou. E eu olhando aquelas mulheres ontem trabalhando e ministrando, quem já trabalhou no encontro sabe que tem muito mais do que você participar de um encontro quando você vai trabalhar. Estou certo ou errado? Muito mais. Mas algumas pessoas pararam no primeiro nível. Querido, isso aqui no nosso meio, aqui entre nós. Não é lá fora. Mas a gente vai acomodando. Eu não sei o que acontece, mas a gente vai acomodando com as coisas. Quando eu olho, né, essa semana de imersão, eu falei, Deus, como é que o Espírito Santo é tão criativo? Como pode? Como pode? Porque para mim, encontro com Deus já estava bom demais. Foi 2 domingos atrás que teve a chegada dos homens à noite. Que chegada foi aquela, Osni? Hoje vai ser das mulheres. Iva, o negócio hoje vai ser forte, minha filha, vai ser forte. Eu olhei para a Iva e lembrei, a Iva servia a Deus de coração fiel. Eu conheci a Iva servindo a Deus de coração fiel. Penso numa mulher fiel, ela e o Silvino, o italiano. Fiel. Ela não imaginava que tinha muito mais. Ela achava lá no começo que ter uma bateria na igreja já era demais, né, Iva? Já era barulho demais. Não sabia ela o barulhão que estava pela frente e ela mesma ia fazer parte do barulhão. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós sonhamos ou imaginamos. Tem muito mais, muito mais. Quando eu penso no tamanho da igreja, que as pessoas, né, ficam assim, quando elas chegam aqui, irmãos, isso é um grão de areia do que Deus tem para dar de pessoas salvas a esta casa e ao seu reino neste lugar. Isso anima você só um pouquinho? Vou repetir. Isso que nós temos hoje é apenas um grão de areia em relação à multidão que Deus quer dar a essa casa e a crescer no reino neste lugar. E no meio dessa gente a parte da sua família, aplauda, porque é o plano de Deus salvar a sua família toda. Eu creio de verdade nisso. O que a gente pode perder? O Osni tem uma palavra muito boa, o Osni vai pregar hoje à noite, vou estar lá na Shalom de Campo Comprido hoje à noite, quero vir para o final. O Osni vai pregar e ele vai esforçar para pregar dentro dessa palavra, mas eu sei que ele tem uma palavra muito interessante sobre o que você perde dentro da sua casa, e você pode também falar aquilo lá, Osni, hoje à noite. Quanta coisa nós perdemos dentro de casa. Casais perderam a alegria do casamento dentro de casa. Perderam a alegria dentro de casa. Filhos perderam a conexão com os pais dentro de casa. Estão dentro de casa, mas perderam. Perderam relacionamentos. Perderam diálogo. Pais que não conseguem mais entender a linguagem dos filhos. Filhos que não entendem mais o que os pais falam. Dentro de casa. Perdemos relacionamentos. O que nós podemos perder dentro da igreja? O que você já perdeu dentro da igreja? O que perdemos? É interessante, um grupo grande de discípulos estavam andando com Jesus, João capítulo 6, andando com Jesus.
como nós andamos com Deus. Mas de repente, eles desconectaram, diga desconectar. Conectar e desconectar é uma palavra que todos vocês eu acho que conhecem, não é verdade? Desconectou. Eles falaram assim: nós não queremos mais andar com o Senhor. Seu discurso é muito duro. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Pensa nisso, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, o amor de Deus, manifestado no homem, eles falaram: nós não queremos mais segui-lo. Todos nós corremos o risco de desconectarmos de Jesus. Perdermos a conexão espiritual. Você ora, não conecta. Não tem resposta. Não tem percepção da eternidade, das coisas espirituais. Elas deixam de existir. Você fica navegando no vazio. Parece que Deus não ouve você e você não ouve Deus. Está desconectado, não tem ligação. Mas continuamos na igreja. Mas perdemos a conexão com Deus. Isso pode acontecer. O GPS não dá mais informação. Não te orienta mais. O GPS está ali, mas não tem conexão. Não tem sinal. Ter ou não ter sinal é uma linguagem que você entende também. Não tem, eu te pergunto, irmão querido, irmã querida, qual é o sinal claro de Deus na sua vida? Uma coisa que eu falo: como é que você sabe que Deus está aqui? Como é que você sabe que Deus está aqui? Qual é a conexão que te dá segurança que o que você está fazendo está correto e vale a pena? O que te faz? Apenas a sua mente? Seus pensamentos conduzidos para acreditar que o que você faz, Deus se agrada, que Deus está aqui? Qual é a sua conexão com Deus? Que te faz ter certeza de que Deus está aqui e que você está conectado com Deus. Que perdemos dentro da igreja? Algumas pessoas perderam a conexão. Os fariseus perderam a conexão com Deus, viraram religiosos. Então eles criaram um sistema de procedimentos, através do qual eles acreditavam conectar-se com Deus. Jesus disse: não vai dar certo. O que perdemos na igreja? Dentro da igreja? Alguns perderam a visão. Eu lembro de Geazi, discípulo de Eliseu. Eliseu era um profeta. Geazi estava andando com Eliseu, já tinha visto milagres. O filho da viúva, estou matando a mulher. O filho da sunamita tinha ressuscitado. Ele já tinha visto coisas grandes. Mas agora a Síria vai invadir Israel. E Eliseu, profeta, está conectado com Deus. E nessa conexão ele está vendo as imagens celestiais. Mas Geazi está desconectado. Ele não vê nada. A tela de Geazi está preta. E Geazi diz: nós vamos perecer.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu Senhor, diga: ah, meu Senhor. Não, mas fala bonito: ah, meu Senhor. Que faremos? Quando a gente está desconectado é assim. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Diga assim: não tenha medo. Essa é a palavra de quem está conectado. Não tenha medo. O Zé Luiz falou agora de uma... Eu gosto, né, quando o Zé Luiz fala algumas coisas. O desemprego está aí, mas quem está conectado com Deus ouve a voz do Espírito Santo: não tenha medo, meu filho. Não tenha medo. Não tenha medo, Julinho. Não tenha medo. Está conectado com Deus? Davi diz assim: fui moço, agora eu sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. E o Espírito Santo diz: não tenha medo. E conectado você ouve. Eliseu estava ouvindo, mas Geazi não via isso. Geazi não via. Geazi não ouvia. Não tenha medo. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Queridos, é impressionante. Como alguém pode não ver? A visão espiritual não é a mesma visão natural. Uma coisa é a visão natural, outra coisa é a visão espiritual. E você pode perder a visão espiritual dentro da igreja. Você não perceber o agir de Deus, o que Deus está fazendo. Você apenas vê os homens, ele via os carros e cavaleiros, o natural ele via, mas ele não via o espiritual. Perder a visão é possível dentro da igreja. Olha para mim. Se não vigiarmos e buscarmos a Deus constantemente, perdemos a visão. Não entendemos por que Deus quer salvar todo mundo se eu já estou salvo. Pastor, por que esse negócio, pastor, de crescer? Até onde você vai com esse negócio? Você não vai parar com isso? Você não acha que a igreja está de bom tamanho? Por quê? Eu não entendo, pastor. Por que você não sossega? Por que quer multiplicar célula? Já não chega? Não. Deus tem muito povo nesta cidade. Deus não quer que ninguém da sua família se perca, meu irmão. Deus não quer. Nós precisamos resgatar toda a sua família, até que todos sejam salvos. E essa é a visão, diga, essa é a visão. Geazi, ele não enxergava, então Eliseu orou para que os olhos e disse: Senhor, abre os olhos. E o Senhor então abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu. O que ele viu? As colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de quem? De Eliseu. O fogo espiritual só pode ser visto com olhos espirituais. Eu estou vendo, nós estamos vendo que nesses dias o fogo de Deus está chegando, meu irmão. Vou falar de novo, nesses dias o fogo de Deus está chegando. Estamos vendo isso. A visão não pode ser perdida. A igreja não pode perder a visão. Orem por mim, para que eu não perca a visão, irmãos. Estenda a sua mão e ore por mim agora, bem forte. É verdade, Deus, me dá visão, Pai. Põe visão nos meus olhos, Deus. Põe visão nos meus olhos, ó Deus.
Põe visão nos meus olhos, nos olhos dos pastores, Pai, dos líderes de célula. Senhor, nos dê visão nessa casa, nos dê visão nessa casa, nos dê visão nessa casa, Deus. Meu Deus, nós precisamos de visão, Senhor. Nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Senhor, dá-nos visão para libertar o cativo, para fazermos coisas que o preso seja liberto, Senhor. Dá-nos visão espiritual, Deus. Pensa, irmão, que lindo foi o testemunho da Vera, né, Verinha? O Marcelo teve visão espiritual. Quanto sofrimento, minha irmã. Quanto sofrimento. Mas a visão espiritual opera o reino espiritual. Não há operação no reino espiritual sem visão espiritual. O que mais nós perdemos, podemos perder dentro da igreja. O ânimo, diga o ânimo. O ânimo. Irmãos, como eu oro para não perder o ânimo, e eu oro para que vocês não percam o ânimo. Eu já perdi o ânimo. Já aconteceu comigo isso. Já aconteceu com mais alguém aqui? Perdeu o ânimo, irmão. Perdeu o ânimo. É interessante esse texto de 2 Reis, capítulo 6. Números 32. Esse foi o que eu li, o Reis. Números 32. Dá uma olhada nesse texto. Agora já era o povo de Deus. Esse povo estava debaixo de promessas, como nós. As tribos de Ruben e de Gad, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jaze e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eliezer e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Risbom, Eliale, Sebá, Nebo e Beon, terras que o Senhor julgou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gados. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Deixe a gente ficar do lado de cá do Jordão. Tem terra boa também. Não é aquela que o Senhor prometeu, mas é terra boa. Não é a bênção completa, mas é uma parte da bênção. Não nos faça atravessar o Jordão, nos deixe ficar antes do Jordão. Depois do Jordão, estava a terra prometida, queria manar leite e mel. Mas eles falaram: nos deixe ficar antes. Quantas vezes nós agimos assim? Nos deixe ficar antes do que Deus. Queridos, olha para mim. Você sabia que tem muitas pessoas na igreja que eram para ser grandes pastores e pastoras e não foram? Porque se contentaram com as terrinhas antes do Jordão e ficaram por ali. Quando Deus tinha coisas muito, muito, muito maiores. Quantas igrejas se contentaram com a terrinha antes do Jordão e ficaram ali? Quantas células se contentaram com o que estava acontecendo e ficaram antes do Jordão? Queridos, isso me faz pensar muito, muito. O ânimo pode ser perdido, mas pode ser reencontrado. Eu espero que você reencontre agora em nome de Jesus nessa manhã. Eu estou pedindo para Deus, e eu sei que aquele que pede recebe, e eu estou recebendo ânimo de novo da parte de Deus, ânimo de Deus, ânimo de Deus. Estou animado, irmão, estou animado. Estou muito animado. O ano que vem vai ser demais. Esse ano vai terminar bem, mas o ano que vem vai ser demais. Vai ser demais, irmão. Vai ser demais.
Eu creio nisso. Queridos, mas algumas circunstâncias às vezes fazem a gente perder o ânimo. Decepções, frustrações, fazem a gente perder o ânimo. Facilmente você perde. Alguém te trata mal, você perde o ânimo. Facilmente. Um mau testemunho, você perde o ânimo. Dentro da casa de Deus. Mas é possível, não quero, de maneira nenhuma, servir a Deus sem estar animado, é muito terrível. Outra coisa que nós podemos perder, facinho na casa de Deus, a vontade de orar. Quem já perdeu a vontade de orar? Quem já perdeu? Meu irmão, isso aqui é demais. Facilmente nós perdemos a vontade de orar. Eu não sei como, mas a gente perde. Agora, tem pessoas que perderam a vontade de orar e nem perceberam que perderam, porque a oração não é algo de valor na sua vida. Mas quando você dá valor à oração, então você, meu Deus, Mateus 26, 40, aquela história lá de Jesus no Getsemane, falou: Pedro, você não conseguiu orar nem uma hora. Eu acredito, irmãos, que esse é o padrão mínimo do reino de Deus para a oração, 1 hora por dia. Fala assim: está feio para mim, pastor, diga bem sincero, está feio para mim, está feio para nós, irmãos. A igreja precisa achar o desejo de orar novamente, e vai achar em nome de Jesus, vai achar. Eu creio que já está achando, mas perdemos. Olhando para vocês aqui, quantos de vocês teve épocas que acordava de madrugada para orar, tinha ânimo, orava, clamava, jejuava, buscava Deus, depois vai perdendo. Agora, se isso é um valor, eu sei que esse valor, irmão, da oração foi um valor para Shalom. A Shalom foi formada em cima desse valor. Não é verdade, pastor Elias? Formada em cima do valor da oração. A sua família foi liberta em cima do valor da oração. A Shalom não pode perder esse valor. Altair, eu lembro daquele evento lá na chácara, você lembra? Vocês chegando. Lembra, Aline? A oração era a marca da igreja. A libertação do Altair foi resultado de uma igreja que orava. E esse homem ficou cheio do Espírito Santo. E vai ser cheio do Espírito Santo de novo. Porque a oração está voltando para esta casa. É um valor que nós perdemos e nós queremos achar. Nós temos que achar este valor. Nós temos que encontrar esse valor de novo, para que o Espírito Santo volte a operar na casa de Deus de novo. Quantas histórias, irmão Tito não convertia por nada, né, Zé Luiz? Irmã Iracema, e uma igreja orando, e daí a pouco o Tito está lá levantando a mão, servo de Jesus há tantos anos, resultado de uma igreja que ora. Eu fico olhando para vocês e lembrando a história de cada um de vocês. Quando filhos entortaram, eu lembro, Júnior, da tia Rose, quando você entortou, eu lembro. E as irmãs e a igreja orando, o Júnior tortinho, mas uma igreja que ora. O Júnior levantou a sua mão, entregou a vida para Jesus. Tantos anos esse homem, a sua casa, a sua família, servindo a Deus. Resultado de uma igreja que ora. O Miqueleto, irmãos, 20 anos, o homem, né, meu Deus, você sabe a história do Miqueleto, 20 anos, mas uma igreja que não desistiu de orar. Hoje é um homem que chora na presença de Deus, uma igreja que ora. Quanta obra, irmãos, nós tivemos nesses dias, nesse tempo da igreja orando, nas vigílias, quantas vezes, nas madrugadas, nos domingos, nos jejuns, e Deus salvando pessoas, e salvando famílias inteiras, por causa de uma igreja que ora. Mas às vezes a gente vai crescendo, irmão, a prosperidade vem, o sucesso chega, e a gente vai esquecendo, Elias, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
e que nós tenhamos todo o ânimo de Deus para poder voltar a orar, irmãos, para buscar a Deus de todo o coração, para ver toda a nossa família servindo a Deus e ver milhares e milhares de pessoas se achegando para o reino de Deus. Eu creio que está vindo um tempo de oração glorioso na igreja de novo. Todas as manhãs, das 9 às 11, nossa turma está orando, está orando. Eu fico maravilhado de ver, maravilhado de ver. Ainda não são muitos, mas vai ter dias de muita gente orando. Os pastores, toda quarta-feira, de 9 às 11, eles estão aqui orando, muita gente orando. Vai vir um tempo de oração, nós temos que achar de novo. Perdemos, queridos, na igreja, relacionamento com pessoas que amávamos. Perdemos dentro da igreja. Desconectamos desse amor. Perdemos a alegria de estarmos com as pessoas. Por causa de algumas razões. Era tão bom, estávamos tão perto. Essa semana é interessante isso. Uma pessoa veio falar comigo. Eu atendi, ela disse, pastor, faz 1 ano e meio que eu não consigo amar você como eu amava. Eu fiquei chocado. Uma pessoa que eu amo muito. Ela disse, pastor, eu não tenho alegria em ouvir sua voz, eu não tenho alegria em estar perto de você. Pense numa coisa, irmão. E eu não sabia que eu tinha ofendido aquela pessoa profundamente, não sabia. Não sabia. Mas ela estava extremamente triste comigo. Ela me perdeu dentro da igreja. Para ela, eu tinha sido perdido. Quantas vezes isso acontece dentro da igreja? Às vezes a gente não sabe nem porquê, mas perdeu a conexão com aquela pessoa. A festa da aliança, irmãos, não é uma festa para... A festa da aliança é uma celebração para conectarmos o povo de Deus uns com os outros. Porque a Bíblia diz, se nós não tivermos comunhão uns com os outros, não podemos ter comunhão com Ele. Não podemos. Se eu não amar o meu irmão que eu vejo, não posso amar a Deus que eu não vejo. E às vezes nós perdemos isso. E nós temos que achar se por acaso isso foi perdido. E no dia 30, o nosso desejo é a gente refazer estas alianças, estas conexões que nós precisamos fazer. Talvez hoje de manhã você tenha que achar, né, a dracma do relacionamento com alguém. Que você, eu falo para você, meu irmão, eu acho que vou ter que voltar a fazer a fila de novo. Lá no templo antigo, dia de ceia, eu falava, se eu ferir você, antes da ceia, vem aqui, a fila dobrava o quarteirão. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Agora, pastor, é uma coisa interessante. Todo mundo tem o direito de ficar aborrecido com ele. Mas vocês nunca viram a fila do pastor aborrecido? Eu queria chamar aqui as pessoas que me aborreceram, também ia dar uma fila comprida. Mas a gente nunca pode fazer isso, esse direito não nos é dado. Esse não. Mas que bom que esse direito é dado para você. E você pode usufruir desse direito. Esse direito que não nos é dado, será revestido em galardão na eternidade. Aquilo que você não recebe na terra, Deus dá na eternidade. Eu creio nisso. Mas eu te falo, eu preciso, não só eu, mas provavelmente nós pastores, vamos precisar fazer a filinha no dia 30. E vai ter, porque sem saber, às vezes sem querer, nós ofendemos as pessoas. Queridos, falar é uma arte muito difícil. Muito difícil. Eu sempre oro, falo, Deus me ajuda. Porque uma palavra não depende daquilo que você fala, depende daquilo que a pessoa interpreta. Então não está com você a arte de falar, não depende só de você. Depende da pessoa que interpreta.
Às vezes, nós vamos precisar refazer essas conexões, porque elas podem. Agora, deixa eu ir para o texto que eu realmente quero falar hoje de manhã. Eu quero falar isso também, mas tem um texto, esse texto que eu quero falar sobre isso. Essa ênfase que eu quero dar. A perda do relacionamento com o Espírito Santo. De todas, esse é o prejuízo maior que alguém possa ter, que uma igreja possa ter. Vamos olhar o texto de Juízes, capítulo 6. Juízes 16. Juízes 16, do verso 15 até o 21. Juízes 16. Então, ela, Dalila, lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba, e não contou o segredo da sua força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado meu cabelo, a minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então, ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Para mim, esta próxima frase é uma das frases mais tristes que a Bíblia contém. Mas não sabia ele que o Senhor o tinha deixado. Não sabia ele que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Queridos, isso me assusta. Quando eu penso que isso pode acontecer com a igreja, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O Espírito Santo não estava mais sobre ele. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, com quais fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Você sabe o que acontece num relacionamento? Quando uma das partes, ou uma das pessoas, se forem duas, se uma fica triste, o que acontece? Quando uma pessoa fica triste, ela se afasta. É assim? Ela se afasta. Normalmente a pessoa triste, ela não fala. Não fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode ficar triste. E quando ele fica triste, ele se afasta. E ele não fala. Não fala. Ele fica no lugar, no canto dele. Ele não fala. Agora vamos ver as consequências. Pensa, Sansão, ele era
um homem escolhido por Deus. Diga, escolhido por Deus. No Velho Testamento é diferente agora, nós estamos na nova dispensação. No Velho Testamento, o Espírito Santo não era dado para todas as pessoas, era dado para algumas pessoas com uma finalidade específica de uma obra de Deus. Então, quando Deus tinha uma obra para fazer, Ele enchia uma pessoa do Espírito Santo e ela faria a obra. Sansão foi escolhido para ser um dos, ou para libertar Israel de tantos ataques dos filisteus. E ele era cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O nascimento desse menino, a forma como ele foi consagrado para Deus evidencia isso. Mas agora, queridos, aqui tem uma coisa muito que me ensina muito. Nós queremos ser uma igreja dinâmica, mas não podemos ser uma igreja mundana. A igreja tem que ser uma igreja dinâmica, mas não pode ser uma igreja mundana. Você percebe que quando ele começa a dialogar com Dalila, e ele se engraça com Dalila, ele começa a perder. E a gente vai olhar rapidamente o que ele perdeu. Primeiro, no verso 21 diz que ele perdeu a sua força. Diga, perdeu a força. Diga bem fraco, perdeu a força. Perdeu a força. Quando o Espírito Santo não pode encher a sua vida, você vai ficando fraco espiritualmente. Você não tem força. A igreja não tem força. A pregação não tem força. A oração não tem força. O testemunho não tem força. Tudo que você faz é bem fraquinho. Por isso, queridos, que eu estou orando e olhando e desejando que nós sejamos cheios do Espírito Santo para sermos uma igreja forte. Você não pode dar aleluia fraquinho, não. Tem que ser forte. A igreja tem que ser forte. Forte. Tem que ser forte. Porque quando o Espírito Santo se afasta, a gente fica fraquinho. Fraquinho. Não tem força. A expressão da igreja não tem força. A célula não tem força. Tudo é fraco. Tudo é fraco. Uma das coisas que eu agradeço a Deus, que através do encontro, da oração e da imersão, o Senhor vai nos dando de novo força. Essa semana o negócio foi forte demais aqui. E vai ter que ser forte. Vai ter que ser forte. Sabe o que aconteceu? Os líderes que estavam aqui na quinta-feira viram a ministração de como devem ser as nossas células, um lugar onde o poder de Deus opera, curas e milagres. A célula tem que ser forte. Irmão, a célula não pode ser uma reuniãozinha de água com açúcar. Não pode. A célula precisa ser forte. Você precisa ser forte. Nós temos que ser forte, irmãos. Não podemos ter um testemunho fraquinho. A igreja não pode. E a primeira coisa que ele perdeu a sua força. Um cristão, quando perde a unção do Espírito Santo, ele perde a sua força. Não tem força. Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para jejuar, não tem força para ir na célula, não tem força para discipular, ele não tem força, ele fica fraquinho. Por isso que eu estou orando e dizendo, você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, esta igreja precisa retornar à força do Espírito Santo que ela já teve. Ela precisa. Nós precisamos. Se o Espírito Santo não enche as nossas células ficam fraquinhas. Líderes fraquinhos. Você não tem ânimo, você não tem vontade. Você faz a obra de Deus de arrasto. Mas não é assim que eu quero fazer a obra de Deus, nem você. Eu vou fazer a obra de Deus na força do Espírito Santo. Diga assim, Ele me dá força. Ele me dá força. Ele me dá força. Aconteça o que acontecer, Ele me dá força. Ele dá força para você. Ele dá força para a sua casa. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Irmão, nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Porque Ele é a nossa força. Nele nós somos
fortes, fortes. Queridos, não pensa o diabo que nós vamos ser uma igreja fraquinha, de célula fraquinha, que não vai ser, não. Não pensa ele, não. Não pensa ele. O ano que vem nós vamos multiplicar todas as nossas células, todas as nossas células, todas as nossas células, porque Ele nos dará força. Nós seremos líderes fortes na casa dEle, na força dEle. Eu creio, de todo o meu coração. Eu creio, de todo o meu coração. A festa da aliança vai ser uma festa forte. A festa das crianças vai ser uma festa forte. A festa dos líderes, tudo que nós fizermos, vai ser forte para a glória de Jesus. Eu creio. Joel, estou orando demais porque nosso vizinho quer vender o terreno. E eu estava tão fraco. Não queria comprar nem terreno de cemitério. Quando ele ofereceu para nós, ele falou o preço 3 milhões. Eu falei, meu Deus. Falei, Deus, nós compramos um terreno de 20 milhões, agora 3 milhões, eu estou com medo, Deus. Não vou falar ainda. Mas eu quero ficar forte de novo. Eu quero ficar forte junto com você de novo. Essa igreja vai ficar forte de novo. Nós nunca dependemos de recurso humano para alcançar o que Deus nos mandou conquistar. E nós nunca fomos envergonhados naquilo que nós conquistamos, porque sobre nós estava o Espírito de Deus e a força de Deus estava sobre nós. E ela está de novo sobre a igreja. Eu creio. Eu creio. Se Deus mandar comprar, a gente compra. Se Deus mandar, eu vou ter coragem com você e a gente compra. Eu creio de todo o meu coração. É desse jeito mesmo. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Essa é a minha oração, é a minha palavra. Faz de novo, Senhor. Quando o Espírito Santo te colocar a palavra na sua boca, libere também para abençoar. E para abençoar a minha vida também. Sansão perdeu o seu futuro brilhante, irmão. Um homem, um jovem de um futuro brilhante foi perdido. Sansão poderia constar dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, mas ele perdeu o seu futuro. Ele perdeu o seu futuro. Me desespera pensar que jovens da nossa igreja podem perder o seu futuro se nós desprezarmos o Espírito Santo. Me faz pensar que o nosso futuro pode ficar comprometido se nós desprezarmos o Espírito Santo. Eu posso pensar, Zaqueu, que o futuro da minha família pode ficar comprometido se eu perder a paixão pelo Espírito Santo. Queridos, quando eu olho para Sansão, eu penso quanto esse homem poderia ter se tornado uma referência. Ele deixou de ser referência. Eu não conheço nenhuma criança com o nome de Sansão, mas eu conheço muitos cachorros com o nome de Sansão. Quando você perde a presença do Espírito Santo, o seu nome só serve para ser dado para cachorros. Eu não queria que o meu nome fosse dado para cachorros. Eu não queria que o nome da Shalom servisse para ser dado como nome de cachorro. Eu espero que o Espírito Santo tenha compaixão de nós, para que a gente continue sendo referência para a nossa casa, para a nossa cidade, para o Brasil e para as nações. Nós não somos referência na força do nosso braço hoje no Brasil. Nós somos referência porque o Espírito Santo dirigiu essa igreja e dirigiu nossas vidas por tantos anos. E se Ele puder continuar fazendo isso, então nós vamos continuar sendo referência
para o povo de Deus e para a igreja de Deus. As pessoas virão aqui para aprender e para receber daquilo que Deus nos tem dado. E elas dirão: Deus tem feito coisas grandes entre vocês. Nós queremos que isso seja feito entre nós também.